Hello, friend, God bless you. Espero que você esteja bem, juntamente com sua família, tá bom? Nesse vídeo nós veremos a parte 2, a segunda aula sobre cálculo estequiométrico da nossa playlist, tá bom? Então, vem comigo! Muito bem, parte 2. No vídeo anterior, é importante que você veja, tá aí na descrição desse nosso vídeo, tá? Quem sabe tá passando aí no card aí para você, tá bom? Nós iremos falar sobre a parte 2 do cálculo estequiométrico, uma compreensão introdutória inicial do cálculo estequiométrico que é imprescindível para você resolver uma continha de cálculo estequiométrico, tá bom? Então vamos lá. A unidade que nós trabalhamos dentro do cálculo estequiométrico se chama mol, beleza? Mol. O mol dentro da química é uma unidade química, tá? Como por exemplo na física você tem unidade de massa, gramas, quilogramas, toneladas, miligramas, nanogramas, entendeu? Então na física tem várias unidades, não tem? Para massa, para volume, para energia, para força, não é assim? Na química nós temos uma unidade química chamada mol. Então na química, mol pode valer massa, pode valer volume, pode valer, por exemplo, número de átomos, de íons, tudo isso nós veremos agora nesta aula, tá? Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê essa força, tá bom? Aperta o sininho, compartilhe com os amigos aí, tá bom? Então vamos lá? Olha só, imaginemos aqui que você tenha um mol, vou colocar aqui, ó, um mol de gás oxigênio, tá bom? Um mol de gás oxigênio, professor, beleza. Lá na tabela periódica, vou colocar aqui para você a massa atômica. Massa atômica do oxigênio, 16 gramas por mol. Do hidrogênio, 1 grama por mol. Do enxofre, 32 gramas por mol. Vamos colocar, por exemplo, aqui do carbono, que é 12 gramas por mol. Vamos colocar aqui o do cálcio, 40 gramas por mol. Essas informações você tem tudo lá na tabela periódica. Não precisa memorizar. Todavia, cá entre nós, se você lembra desses dados, você consegue pular, né, ir mais rápido em uma questão do que os seus concorrentes, que vai ter que procurar a tabela periódica, procurar o elemento para encontrar a massa. Se você já sabe, você sai na frente. Beleza? Então, olha só. Quantos oxigênios você tem aqui? Você tem 2 oxigênios, beleza? Então, se você tem 2 oxigênios, então, um oxigênio vale 16, 2 valerão quanto? 32, beleza? Então, você pode muito bem colocar, vou colocar aqui embaixo, você pode muito bem dizer que a massa da molécula, MM, Ma, massa atômica, do elemento, MM, massa da molécula, tá bom? Então, a massa da molécula do oxigênio é igual a quanto? 32 gramas por mol. Significa dizer que em 1 mol eu tenho quantos gramas? 32 gramas, beleza? Então, agora a gente pode voltar para cá. 1 mol de oxigênio tem quanto? Tem 32 gramas. 1 mol de oxigênio tem 32 gramas, tá? Vamos colocar aqui em azul 1 mol de H+, tá bom? Então 1 mol de H+, é hidrogênio? É, o hidrogênio está aqui, ó. Vale quanto? 1 grama. Então 1 mol de H+, vale 1 grama. Beleza? Vamos colocar agora aqui, por exemplo, 1 mol, né? 1 mol de cálcio sólido, metálico. Né? Então, o cálcio sólido é um metal, tem quanto? 40 gramas. Ok? 40 gramas. Por que eu coloquei diferente assim? Ó? Se você observar, o oxigênio é uma molécula, é um gás, tá bom? Isso aqui é um íon, tá? É um cátion. Isso aqui é um elemento, tá? Então, você tem um elemento, você tem íon, você tem molécula. São diferentes, tá? De acordo com o número de Avogadro,
certo? Um mol de qualquer coisa tem em torno de 6,02 vezes 10 elevado a 23. 23 o que, professor? Ora, se isso aqui é uma molécula, então 23 moléculas. Se isso aqui é um íon, então é 6,02 vezes 10 elevado a 23 o que? Íons. Beleza? Se aqui é um elemento, é um átomo, tá? Então a gente pode considerar 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. De quê? Átomos de cálcio. Beleza? Então, isso aqui é interessante você observar. 1 mol de oxigênio, 32 gramas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se você observar, 1 mol sempre, não interessa do que é, de qual espécie, vale sempre 6,023 ou átomos, íons ou moléculas. Ok? Então o que está mudando aqui? O que está mudando é a sua massa. É a sua massa. Professor, 1 mol também pode valer volume. Beleza. Como é que é esse negócio aí? Bem, se a gente fala de volume na CNTP, nós estamos falando de condição normal de temperatura e pressão. Qual é a condição normal de temperatura e pressão? Temperatura 25 graus Celsius. Pressão 1 atm. Beleza? Se você usar a lei, né, a equação lá de Clapeyron, a equação dos gases ideais, você vai encontrar, né, deixa eu colocar aqui o tal do PV-nRT. Se você aplicar essas informações aqui dentro, você vai encontrar que o volume molar não é 22,4, e sim 24,4. Né? Normalmente 24,45, 44, entendeu? Então, nesse caso, a gente pode dizer que o nosso volume molar, ou seja, volume de 1 mol, vale 24,4 litros. Beleza? Então, não é o 22,4. 22,4 é quando, professor? Quando é que a gente acha o 22,4? Quando a gente considera as condições padrão, STO, condição padrão. Temperatura, 0 graus Celsius. E a pressão, 1 bar. Então, quando você usa essas informações, você chega no 22,4. Então, a maioria dos livros antigos, das questões antigas, trazia CNTP valendo 22,4. Devido a essa confusão, porque tem alguns autores que ainda não perceberam, ainda algumas versões novas de material, ou de questões também, aparece às vezes uma confusão. Qual que eu vou usar? O 22,4 ou 24,4? Né? Então, para evitar isso, as questões no geral já trazem a informação do volume molar. Então, isso já ajuda a gente, tá bom? Então, se a gente considerar na CNTP, você poderia muito bem escrever aqui do lado, ó, que 1 mol vale 24,4 litros. Beleza? 24,4 litros. Aqui também 24,4 litros. Aqui também 24,4 litros. Beleza? Ok? Então, aqui nós temos volume. Aqui você tem quantidade de matéria. Você tem aqui mol. Aqui você tem massa. E aqui você tem quantidade de átomos, moléculas ou íons. Beleza? Então é importante você ter esse conhecimento aqui. Por quê? Por quê? Porque às vezes a questão ela não é nem estequiometria de fato. Às vezes ele usa apenas essas informações. Olha só, pensa aqui comigo. 1 mol de oxigênio vale 32 gramas. E se fosse 3,4 mol de oxigênio, valeria quantos gramas? Botaria aqui embaixo 3,4 mol, aqui o X, já transformava para grama. Entendeu? Ou então ele poderia dizer o seguinte, olha, 1 mol de oxigênio vale 32 gramas. 32 gramas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Qual seria a massa de uma molécula de oxigênio? Então, se 6,032,
0,2 vezes 10 a 23 moléculas tem 32 gramas, uma molécula valeria quanto? X. Entendeu? Então, às vezes a pergunta, ela entra nesse quadro aqui, certo? Ó, 32 gramas vale 24,4 litros. E se fosse 64 gramas? Teria quanto de volume? Tá entendendo? Então, às vezes a relação está aqui, ó, certo? A relação mol com massa, massa com volume, massa com número de moléculas, ou íons, ou átomos, entendeu? Olha só, 6,02 vezes 10 a 23 átomos vale 40 gramas, beleza? Então tem a massa de 40 gramas. E se fosse um átomo só de cálcio? Qual a massa de um átomo de cálcio? Você colocaria um átomo de cálcio para X e você faria a regra de 3 e encontraria a massa de um átomo de cálcio, beleza? Então, eu achei interessante trazer essa informação aqui para você como aula 2 dentro do cálculo estequiométrico, porque tem muitas questões que às vezes aborda somente esse conhecimento aqui, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se ainda não é inscrito, inscreva-se e dê essa força para nós, tá bom? Então forte abraço e tudo de bom!